Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que é um exercício de demonstração. Então nós temos o seguinte, olha só. Prove que se o limite de x indo para a, de f de x, e o limite de g de x quando x vai para a existem com o limite de g de x quando x vai para a diferente de zero, então vai valer isso daqui, ó, o limite da divisão entre f de x e g de x, ou seja, o limite quando x vai para a de f de x sobre g de x. Isso vai ser igual a você fazer a divisão de pegar o limite quando x vai para a de f de x e dividir pelo resultado do limite do g de x quando x vai para a. Basicamente, o que está escrito aqui seria que o limite da divisão é a divisão dos limites, considerando que aqui no denominador nós temos uma função que no limite dela não dê zero, tá? Então, isso que a gente vai demonstrar aqui. Mas antes, eu já vou pedir para você deixar o seu curtir e também inscrever-se no canal. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 100 mil inscritos. Tenho certeza que as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Então, não espera e inscreve-se, tá? Então, vamos lá, olha só. Vamos começar diferenciando aqui hipótese e tese. É uma questão de demonstração. Então, hipótese são aqueles dados do problema e a tese é o que você quer justificar, utilizando os dados do problema, ou seja, utilizando a hipótese, né? Então, o que nós temos aqui de hipótese, olha só, hipótese é o seguinte, nós temos aqui, na verdade, duas, né? Nós temos que, deixa eu botar um pouco, vou precisar de um pouco mais de espaço, então, nós temos duas. Nós temos o seguinte, que o limite de f de x quando x vai para a, isso existe, então vai ter um certo número L, certo? Um número real L. Isso daqui é equivalente a você dizer o seguinte, ó, que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, que vai acontecer o seguinte, que vai fazer, tal que nós vamos ter o módulo da f de x menos o L menor do que esse epsilon, sempre que você tiver zero menor do que o módulo de x menos a menor do que delta. Esse módulo de x menos a, o a já vem daqui, tem que ser maior do que zero, porque x não necessariamente vai ser igual a a. Então, quando você bota o módulo sendo maior do que zero, então você já está colocando que esse x não necessariamente é a, e vai ser menor do que aquele delta. Então, isso é o que significa dizer que o limite de f de x, quando x vai para a, é igual a L. Aqui é a definição formal. Beleza. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é que você tem... Que você tem aqui, ó. Deixa eu voltar para cá para minha canetinha. A outra hipótese é que você tem o limite de x indo para a da sua g de x existindo e sendo diferente de zero, Então, vai ter um certo m aqui. E isso aqui significa, onde esse m, ó, com m sendo diferente de zero, porque ele fala que o resultado é diferente de zero. Isso aqui significa o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, tem que existir um delta maior do que zero, tal que... E aí aqui repete, vai ser módulo da g de x menos m, vai ser menor do que um certo epsilon, sempre que você tiver zero menor do que módulo de x menos a menor do que delta, tá? Lembrando que não necessariamente o epsilon que você dá para aqui e o delta que você consegue vai ser igual ao epsilon que você vai dar aqui e o delta que você vai conseguir aqui. São duas hipóteses aqui, É para f e para g, Beleza. Isso é o que você tem de hipótese. E o que é sua tese? A tese é o que você quer efetivamente provar. O que eu quero provar é que acontece o seguinte, o limite de... Quando x vai para de você fazer a divisão, de g de x, desculpa, a divisão de f de x por g de x, esse limite é fazer a divisão de L por M, tá? Porque, ó, veja, se você está dizendo que o limite de f de x quando x vai para é L, então vai aparecer aqui no numerador esse resultado. E se você está dizendo que o limite de g de x quando x vai para é M, esse M não sendo zero, ele vai aparecer aqui no denominador. Então, provar a tese seria você provar que a divisão de f com g no limite vai ser igual a L sobre M, tá? Isso é o que você quer provar. Bom, mas isso é equivalente a você ter o quê, Vamos ver aqui a definição formal. A definição formal aqui nesse caso é a seguinte, ó. Que para todo epsilon maior do que zero, tem que existir um delta maior do que zero, tal que... Vamos lá, ó. Você precisa ter, ó, o limite da sua f de x sobre g de x menos L sobre M, tá? Porque o resultado que deu aqui do limite, vai ser menor do que esse epsilon, sempre que você tiver o quê?
o seu zero, menor que módulo de x menos a, menor do que o seu delta, tá? Então, isso é o que você precisa provar, certo? Beleza, tudo bem. Então, vamos fazer, certo? Vamos fazer essa demonstração aqui, tá? Bom, para fazer essa demonstração, vamos lá, vai dar um trabalho, certo? Mas com calma, vamos aí, né, observando. Vamos começar então aqui, ó, com a divisão, né, de f de x com g de x, é menos L sobre M, isso vai ser menor, isso vai ser menor do que o epsilon. Então isso daqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode arrumar, né, colocando aqui o mesmo denominador, então vai ficar o seguinte, né, isso é g de x e m, então aqui vai aparecer g de x multiplicando m, e aqui em cima vai aparecer o que, ó, g de x, quando você pega esse termo que é g de x menos m e divide por g de x, vai sobrar só m, então aqui em cima aparece f de x vezes m. E agora quando você pega g de x vezes m e divide por m, vai sobrar só g de x, então vai aparecer menos L g de x aqui. Beleza, isso aqui em módulo, né, tudo isso aqui menor do que o seu epsilon. Beleza. Bom, isso aqui você pode separar, tá? Isso aqui você pode separar da seguinte maneira, ó. Você pode dizer que é o módulo do seu f de x, m, menos L, g de x, multiplicado, né? Vamos botar um multiplicado aqui menorzinho. Multiplicado pelo quê? Isso aqui, ó, é como se fosse essa parte aqui é o numerador, ó. Se você faz agora aqui, ó, 1 sobre módulo de g de x m, tá? Vou botar aqui menor que epsilon. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. O numerador é 1. Você multiplica por esse número, que aqui é como se fosse o seguinte, ó, como se fosse a fração, que seria isso no numerador sobre 1, tá vendo? Ó? Aí você multiplica 1 por módulo de x vezes m, dá o que estava no denominador aqui. E você multiplica módulo desse f de x menos m, f de x vezes m, menos L vezes g de x, vezes 1, daria o que está aqui no numerador. Então, você pode quebrar a fração assim. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo aqui mais simples para você, ó. Se você tem 2 dividido por 5, né? Você tem a fração 2 quintos. Essa fração é a mesma coisa de você fazer 2 multiplicado por 1 quinto, né? Porque você faz 2 vezes 1 que dá 2, e aí você pega 5 vezes 1 também vai dar 5. Então, quando você tem 2 quintos, é a mesma coisa de você fazer 2 vezes 1 quinto. É o que eu fiz aqui, certo? Bom, beleza. Então, olha só, vamos lá, a gente vai ter que trabalhar aqui, certo? A gente vai precisar delimitar esses termos. Bom, primeiro, a gente precisa delimitar isso aqui tudo para chegar no epsilon, né? Primeiro, perceba o seguinte, ó. Se eu tenho um módulo de m, isso é a mesma coisa de eu ter módulo de m mais g de x menos g de x, certo? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque para que eu possa usar as hipóteses, vamos lembrar das hipóteses, tem que aparecer f de x menos L e tem que aparecer g de x menos m. Tem que aparecer essas coisas aqui para eu conseguir manipular minhas hipóteses. Do jeito que está aqui, não tem, ó. Aqui não aparece o f de x menos L, e aqui não aparece o g de x menos m, e aqui não aparece o g de x menos m. Então, tem que fazer manipulações algébricas para aparecer. E aí eu consegui usar as hipóteses. Então, vamos lá, ó. Se eu começo de módulo de m, é a mesma coisa que isso daqui, né? E aí o que acontece? Vou até separar aqui, né? Para poder entender que eu fiz até aqui, e agora eu estou querendo trabalhar com esse termozinho aqui, ó. Então, olha só. Usando desigualdade triangular, eu sei que isso vai ser o quê, né? Menor do que você fazer m menos g de x. Opa, ficou muito grande o meu parênteses ali. M menos g de x mais módulo de m, certo? Isso aqui é utilizando desigualdade triangular, tá? Ah, professor, como assim? Olha só, vamos lembrar, né? Se eu tenho um certo número real A mais um certo número real B, isso é menor do que você fazer módulo de A mais módulo de B. Isso é desigualdade triangular. Tá? O que acontece ali, tive que fechar a porta, tá, gente? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Se você pega esse termo m e junta aqui, ó, com esse termo menos g de x, né? É como se fosse o nosso azinho aqui. Aí você pega esse termo g de x aqui e é como se fosse o nosso bzinho, né? Aí você consegue arrumar para ficar assim, ó. Vai aparecer então esse termo m menos g de x aqui, mais esse termo que é o g de x aqui, tá? Então só fiz arrumar. Beleza. Para ficar mais claro, se a pessoa não ficou com isso bem entendido, né? Vamos só arrumar aqui então, ó. Vou fazer m menos g de x, aí isso aqui vou juntar, depois mais g de x. Isso aqui eu vou deixar separado. Aí, ó, isso é desigualdade triangular, vai ser o módulo dessa primeira parte, m menos g de x, mais o módulo da segunda parte, que é g de x. Beleza. Então, no final, você conseguiu o seguinte, ó, módulo de m, tá desse lado, né? Foi menor do que você fazer módulo de m menos g de x, mais
módulo de g de x, né? Tá bom, porque aqui aparece módulo de g de x, tá vendo? Não tá mostrado por M, mas já tá aparecendo módulo de g de x, o que é bom pra mim. Bom, olha só o que acontece aqui, ó. Esse termo aqui, né? Esse termo de cá, você pode falar assim, professor, mas a hipótese aparece g de x menos m. E aqui o que está aparecendo é m menos g de x, está trocada a posição. E aí? Não vai fazer diferença? Ah, e aí que tá, olha só. Esse termo aqui, ó, a gente pode dizer que é a mesma coisa que eu fazer menos 1 multiplicado por g de x menos m, não posso? Porque se eu faço menos 1 e multiplico por g de x, volta a ser menos g de x. E se eu faço menos 1 e multiplico por menos m, volta a ser mais m. Então você pode pegar o que está escrito aqui e escrever desse jeito. Beleza. E por que isso vai ser útil para a gente, né? Deixa eu repetir aqui o resto, que eu não mudei nada por enquanto. Isso vai ser útil para a gente porque o módulo de um produto, né? Porque eu tenho esse fator e esse fator. O módulo de um produto é o produto dos módulos. Então isso aqui vai ser módulo de menos 1 multiplicado pelo módulo de g de x menos m. Ó, que maravilha, já fiz aparecer o módulo de g de x menos m que eu queria, né? E módulo de menos 1 é 1, né? Então aqui vai aparecer 1 que multiplica g de x menos m. Então no final o que você vai conseguir é simplesmente módulo de m menor do que g de x menos m. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. G de x menos m mais g de x. Desculpa, mais g de x não, né? Mais o módulo da g de x. Bom, então olha só. Agora que eu consegui módulo de g de x menos m, veja que o trabalho todo foi para conseguir esse termo, né? E aí eu tive que usar esse artifício algébrico. Que o aluno geralmente fala assim, nunca eu ia pensar nisso na minha vida. Ok, a grande maioria das pessoas não vão pensar nisso aqui, vendo pela primeira vez ou fazendo sozinho. Da mesma maneira que quando eu estava fazendo graduação também não pensei. O que acontece é que a gente estuda conteúdos que foram desenvolvidos e estudados anteriormente por outras pessoas antes da gente, e que por sorte tiveram essa ideia, essas pessoas geniais tiveram essas ideias e ensinaram pra gente, né? E a gente foi através das gerações passando esse conhecimento. Então, não é pra você ficar decepcionado falando assim, pô, mas eu nem ia ter esse pensamento. Não tem problema. Você tá vendo aqui agora, nesse caso, aplicando esse pensamento, pode ser que você use ele em outras situações pra frente, entendeu? É esse que é interessante o treinamento aqui. Mas você não tem que ficar com esse sentimento, tá? Vamos lá, não se sinta ruim por isso. Bom, então, ó, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Já que g de x menos m, né, em módulo, tá aqui, e a hipótese me diz que para qualquer epsilon que eu der, qualquer um, né, vai existir um delta que vai fazer com que isso aconteça, que g de x menos m vai ficar menor do que esse epsilon, né? Então é o seguinte, ó, vamos fazer assim, ó, para, por exemplo, epsilon, desculpa aqui, ó, para um epsilon sendo igual a módulo de m sobre 2, que é um número positivo, né? Porque m é um número positivo, né? E diferente de zero, né? Lembra? Porque m é o resultado do limite da g de x quando estiver para a. E uma hipótese é que esse m é diferente de zero, né? Então isso aqui dá um número que é maior do que zero, tá? Então existe, né? Pela hipótese, existe. Aí eu vou chamar de delta 1, tá? Maior que zero. Tal que vai acontecer o seguinte, ó. Tal que vai acontecer o módulo da minha g de x menos m menor do que esse meu módulo de m sobre 2. Quando você tiver o nosso zero menor que módulo de x menos a menor do que o meu delta 1 aqui, ó, certo? É a hipótese lá do nosso problema, né? Então, quando eu substituo essa informação aqui, ó, eu pego esse termo e substituo, né? Já que está menor aqui, eu vou poder colocar a desigualdade também, ó, vai ficar módulo de m desse lado, menor do que. Esse termo é menor do que esse, então vai ficar m sobre 2 mais g de x, tá? Então, essa parte aqui fica menor, né? Porque você podia botar aqui, ó, isso é menor do que... Aí você pega isso, né? Que seria módulo de m sobre 2, mais... Não tá bonito ali, né? Ó, módulo de m sobre 2, mais módulo de g de x, tá? Basicamente é o que você tá fazendo ali, ó, né? E aí agora é o seguinte, ó, isolando seu g de x, né? Opa, desculpa, eu coloquei o negócio aqui sem querer. Isolando aqui g de x, né? Olha o que acontece. Você vai ficar assim, ó, g de x... ó, a abertura do símbolo tá para o g de x, tá vendo? Então esse maior aqui, ó, tá menor que aqui, mas veja que a abertura do símbolo, a boca dele tá voltada pro g de x, tá vendo? A boca dele tá voltada pro g de x, então por isso que eu só troquei aqui. Aí você vai ter que passar esse módulo de m sobre 2 para lá, vai ficar assim, ó, módulo de m menos módulo de m sobre 2. E isso aqui, né, se eu pego o módulo de m e subtraio pela metade dele, é óbvio que o que sobra é a metade dele, né? Ou se você quiser fazer MMC, ó, vai ser 2 e 1, o MMC dá 2, 2 por 1 dá 2, 2 vezes módulo de M vai dar 2 módulo de M, 2 por 2 dá 1, 1 vezes
menos módulo de m vai dar menos módulo de m. E aí você tem duas vezes o módulo de m e está tirando um módulo de m, é claro que só sobra apenas um módulo de m, né? E aí está o 2 aqui dividindo, certo? Eu podia pensar assim também. Mas eu prefiro pensar aqui desse jeito, ó. Eu tenho o módulo de m e estou tirando a metade do módulo de m. Então o que vai sobrar é a metade do módulo de m, né? Beleza. Então temos aí essa informação, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Olha que interessante. Se g de x é maior que módulo de m sobre 2, então isso implica para mim que 1 sobre g de x, né? Considerando que minha g de x, né, ela não se aproxima de zero quando x se aproxima de a, ele vai ser, olha só, menor do que 2 sobre módulo de m, né? Ó, se você inverte aqui, ó, se você tinha aqui nesse caso, né, g de x maior do que módulo de m sobre 2, então se você inverter aqui, que é g de x sobre 1, né, então vai ficar 1 sobre g de x, você inverte aqui também, inverte o sinal, ó, será maior, vira menor, tá? Então, nós temos essa informação aqui, ok, ela vai ser útil pra gente, ó, essa informação. Que ela tava, oh, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, né, gente, ó, eu não poderia ter feito aqui sem esquecendo disso, né, que tá sempre em módulo aqui, ó, o módulo do g de x, tá? Desculpa aí. Bom, então olha só, isso vai ser útil pra gente aqui, ó. Vamos lá, ó, o que que aparece lá, né? Tinha aparecido aqui, ó, 1 sobre módulo de g de x, multiplicado por módulo de m. Mas aí vai ser bom, porque olha só, se esse termo 1 sobre módulo de g de x é menor do que 2 sobre módulo de m, então quando você for analisar aqui, ó, vou até colocar com outra cor, ó, essa partezinha aqui, ó, vai ser menor, você consegue colocar como sendo menor do que 2 dividido por módulo de m ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? Bom, porque você já tinha um módulo de m aqui, né? Porque lembra que se você está módulo do produto, você pode transformar em módulo de g de x vezes módulo de m. Aí, o termo 1 sobre g de x já teria aparecido lá 2 sobre módulo de m. Aí você tem mais um m aqui, então vai ficar módulo de m vezes módulo de m, né? Por isso que ficou módulo de m ao quadrado, né? Ó, quando você fizer aqui. Então, o que acontece? Esse termo aqui você consegue fazer como sendo menor do que 2 sobre módulo de m ao quadrado. Ótimo! Por que ótimo? Porque aí, se você conseguir agora, olha só, vamos ver. Se eu conseguir agora pegar esse outro termo aqui, ó, se eu conseguir colocar ele como sendo, né, menor, olha só, menor do que do que módulo de m ao quadrado vezes epsilon dividido por 2, ó, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir delimitar, né, poxa, não ficou legal, se eu conseguir delimitar essa parte agora para ser isso, o que que vai acontecer, ó? Esse termo vai ficar menor do que módulo de m ao quadrado epsilon sobre 2, esse termo já consegui fazer com que fique menor do que 2 sobre módulo de m ao quadrado. Aí quando eu multiplicar as duas coisas, esse m ao quadrado em módulo vai simplificar com esse m ao quadrado em módulo, esse 2 vai simplificar com esse 2 e sobra só o epsilon, que é o que eu queria, tá? Então meu objetivo agora é pegar esse termo e conseguir colocar como sendo menor do que módulo de m ao quadrado vezes epsilon sobre 2, beleza? Esse vai ser o meu objetivo agora. Tá, só que aí, deixa eu ver, eu acho que eu não vou ter espaço ali, né? Deixa eu ver como é que tá meu espaço aqui. Deixa eu botar aqui de novo minha cor branca. Meu espaço aqui já acabou. Então foi o seguinte, ó. Isso aqui foi tudo desenvolvimento pra gente chegar nessa relação, né? De 1 sobre módulo de g de x é menor do que 2 sobre módulo de m. Eu vou pegar e vou apagar essa parte, tá? Pra daí desenvolver essa outra, ó, né? Essa desigualdade. Aí se você precisar, você pausa a videoaula e volta, tá? Então, espera aí que eu vou só apagar aqui. Então, vamos lá, né? Apaguei aqui, tá? E agora o que é que eu quero fazer, né? Eu quero delimitar essa parte, desse jeito que está aparecendo aqui. Então tá, aqui não aparece o que eu preciso que seria, né? As hipóteses, que é f de x menos l em módulo e g de x menos m em módulo. Não está aparecendo isso aqui. Então de novo eu vou fazer de algum jeito que apareça. E aí a estratégia aqui vai ser o seguinte, ó. Vamos lá, eu tenho um módulo de f de x vezes m, né? Eu posso dizer que se é a mesma coisa eu fazer f de x vezes m menos LM mais LM, certo? Fazendo isso, olha que interessante. Isso aqui vai ser a mesma coisa de eu fazer, ó. Eu posso pegar e arrumar, né? Vai ficar f de x m menos LM. E aqui, ó, mais módulo de m. Porque lembra o seguinte, né? Desigualdade triangular de novo, né? Você tem um certo A mais um certo B. Isso é menor que o módulo de A. Em módulo, né? Que é o módulo de A mais o módulo de B. Então, se você pega esse fx vezes m e junta com esse menos lm aqui, ó, vai aparecer em um módulo. E a outra parte, que é o mais lm, vai aparecer no outro módulo. Que, inclusive, até esqueci de colocar um L ali, né, gente? Olha só, desculpa aqui, ó.
Aqui é um LM. Não ficou legal. Então, ó, LM, tá? Então, usei desigualdade triangular aqui. Ótimo. Aí o que acontece? Eu já somei subtrair por LM já pensando nessa parte aqui, ó. Quando eu colocar M em evidência, olha só. Vai acontecer o seguinte. Ah, desculpa. E aqui não é igual, né, gente? Poxa, eu tô fazendo umas bobagens aqui, né? Umas barberagens. Aqui é menor, porque eu já usei a desigualdade triangular, né? Então aqui já vamos usando, ó. O símbolo de menor. Tá aqui. Ó, símbolo de menor. Opa. E o símbolo de menor aqui agora. Ó. Botando o M em evidência, vai aparecer f de x menos L módulo de M. Se você colocar módulo de M em evidência aqui, né? Você bota M em evidência, depois você tira do módulo, porque vai aparecer um produto, né? Então você consegue fazer isso aqui, ó. Esse termo se arruma desse jeito. E aqui você já tem módulo de LM. Beleza. Ótimo, tá? Então o que a gente precisa aqui, né? O que a gente precisa fazer aqui? Bom, a gente pode, haja vista aqui esse termo aqui, ó. Olha, o que apareceu ali em cima, né? O que apareceu ali foi esse termo. Tá lá, mas ainda não temos o outro, né? Que é o LG, tá vendo? Ó, eu só fiz o FGM, tá vendo? Eu ainda não fiz o LG. Então vamos agora trabalhar no LG. Beleza. Então agora é o seguinte, eu vou usar o raciocínio parecido. Agora eu tenho G de x L. Então o que eu vou fazer é pegar G de x L, que é o que eu tinha ali, e vou somar e subtrair por LM de novo. Opa, somar e subtrair por LM de novo. E aí vai ficar a desigualdade triangular de novo. Vou poder colocar módulo de G de x L mais não, gente. Ó, G de x L menos LM e mais módulo de LM. Raciocínio igual. Aí agora, olha só, isso vai ser menor do que? Vou botar o meu L em evidência, vai aparecer G de x menos M. Aí quando tiver em evidência esse fator L, né, eu pego o módulo do produto e transformo em produto dos módulos. No final você vai poder colocar assim, ó, módulo de G de x menos M vezes módulo de L, mais LM, né, em módulo. Beleza, então eu consegui essas duas coisas, certo? Se a gente reparar, o que a gente tem aqui é o fxm menos lx, isso aqui tudo dentro de um módulo, né? Olha que legal agora. Se você pega, de novo eu estou errando isso aqui, se a gente pega agora e subtrai, ó, eu vou subtrair essa desigualdade que eu consegui aqui com essa. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter módulo de, vamos até botar aqui assim, vou botar aqui mais ou menos, o módulo de fx, vezes m, menos, ó, tô subtraindo esse lado da desigualdade com esse lado da desigualdade, né? Menos, aí módulo, aqui ó, gx, L, e do outro lado da desigualdade vai ficar o seguinte, ó, essa coisa toda menos essa coisa toda. Veja que mais LM vai simplificar com mais LM quando você subtrair, né? Então o que vai sobrar é módulo da sua fx menos L multiplicado por módulo de M menos a sua g de x menos M módulo de L, certo? Quando você fizer a subtração aqui, é só o que vai sobrar. E agora olha só, essa parte aqui, a subtração em módulos assim, isso é maior do que você fazer o módulo da subtração que está lá dentro. Eu vou já explicar isso aqui, ó. M menos G de x, L. Então, ó, o que eu estou usando aqui é a seguinte propriedade, ó. Se você tem módulo de A menos o módulo de B, você tem isso daqui. Isso é maior do que você fazer o módulo de A menos B, certo? É essa desigualdade que eu estou usando, que é uma consequência da desigualdade triangular, tá? Você consegue provar isso aqui utilizando a desigualdade triangular. Aí, claro, se você está vendo por esse lado, você pode ver também do lado contrário, né? Se aqui, ó, a boca, né, o símbolo está voltado para cá, né? Então, vamos botar o símbolo voltado para cá, né? Então, a boca é para lá, né? Aí eu coloco módulo A menos módulo B. Aí eu coloco aqui, ó, módulo A menos módulo B, tá vendo? Foi o que eu fiz, ó. Essa subtração dos módulos aqui, eu vou botar como sendo maior do que você subtrair o que está dentro dos módulos. Foi o que eu usei, certo? É a consequência da desigualdade triangular. Aí o que acontece? Poxa, professor, isso tudo. Mas é isso mesmo. Olha só. O que aconteceu? Agora eu tenho, ó, o termo que é módulo de fx m menos lgx em módulo. Foi o que apareceu aqui, ó. E ele está menor do que essa coisa toda. E essa coisa toda que tá ali, aparece os termos que eu precisava, que seria fx menos L e g de x menos m. Que são termos que a gente aparece na nossa hipótese e é o que a gente pode usar. Então nós vamos ter o seguinte. fxm menos g de x L menor do que... Olha só agora o que eu preciso, ó. Vamos analisar o que eu preciso. Eu preciso chegar isso aqui, esse termo, sendo menor do que m
em módulo quadrado vezes epsilon sobre 2, né? Ok. Então olha o que eu vou fazer aqui, tá? Olha a ideia aqui, tá sempre olhando para o futuro, né? Para estar lá no passo à frente. Esse cara aqui, como pela hipótese eu tenho que fx menos L em módulo menor do que um epsilon, qualquer dado positivo, eu consigo um certo delta, né, para fazer isso acontecer. Então eu vou fazer com que esse cara aqui, eu vou conseguir com que ele seja menor do que um certo m vezes epsilon. E aí quando eu multiplicar, menor, né, do que um certo m vezes... deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é menor do que m vezes o epsilon. Aí quando eu pegar isso aqui sendo menor do que m vezes epsilon e eu multiplicar pelo módulo de m, já vai aparecer módulo de m ao quadrado, né? Epsilon. Beleza. E esse carinha aqui, ó, eu consigo com que ele fique menor, certo? Eu consigo que ele fique menor do que, vamos botar m ao quadrado, epsilon, certo? Dividido por 2 módulo de L. Beleza? Eu consigo fazer com que essa parte, porque lembra, se for um número positivo, você consegue achar essas delimitações pela hipótese, né? Então olha o que vai acontecer. Aqui eu vou ter, para isso daqui, ó, eu vou ter um certo, vou chamar para um certo delta 2, que eu já tinha usado delta 1, né? E aqui vai acontecer para um certo delta 3, né? Vamos lembrar que eu já tinha delta 1, já tinha então isso, então não vou poder usar delta 1 de novo. Então por isso que eu estou botando aqui, ó. Estou usando as hipóteses, tá, gente? Estou usando as hipóteses, porque lembra das hipóteses. Vamos lá voltar, ó. A hipótese garante pra gente, né, que para todo epsilon maior do que 0, eu consigo um certo delta para delimitar a nossa módulo de fx menos L, e para todo epsilon maior do que 0, eu consigo um certo delta para delimitar o meu módulo de g de x menos m como sendo menor do que aquele epsilon. Então, como isso é verdade, é por isso que eu consigo esse delta 1, esse delta 2 e esse delta 3. Então agora o que acontece, olha só, eu vou ter módulo de f de x m menos g de x L menor do que esse termo todo é módulo de m epsilon, né? Ele vai ser menor. E tinha esse módulo de m aqui também, né? Então ainda vai ter isso aqui tudo multiplicado pelo módulo de m, né? Agora ali vai ser o que? Vai ser menos, ó, essa parte toda é módulo de m quadrado epsilon dividido por 2 vezes o módulo de L. E aqui vezes o módulo de L, que estava ali, né? Multiplicando. Então olha só o que vai acontecer, ó. Vai aparecer módulo de f de x, de f de x m menos g de x L menor do que módulo de m vezes módulo de m dá módulo de m ao quadrado vezes L, vezes epsilon, né? E aqui agora é o seguinte, ó, considerando que L não seja zero, e aí essa é uma hipótese que não estava no início no problema, então na verdade você teria que dividir então esse exercício em dois casos, para quando L é igual a zero, porque m que não pode ser zero, mas L pode ser zero. O caso onde L é igual a zero, aí dá para demonstrar utilizando essa hipótese. Seria simplesinho, porque você teria que o limite de fx quando estiver para zero, né? Então daria para fazer, tá? Eu recomendo que você faça, né? Mas vamos supor então que agora eu estou fazendo um caso onde o L não é zero, né? Mas é importante ter essa noção que tem esses dois casos, porque você vai fazer isso aqui, ó, simplificar, ó. E você não poderia ter uma divisão no denominador aqui dando zero, né? Por isso que eu estou falando que você teria que estar fazendo o caso do L sendo zero. Mas enfim. Então simplificou ali, ficou menos módulo de m ao quadrado epsilon dividido por 2. E quanto é que dá essa conta aqui? Se eu pego um número e subtraio pela metade dele, o que sobra é aquele número, a metade dele, né? É basicamente o que você está fazendo ali, né? Se você não entendeu isso, ó, imagina que aqui é sobre 1, faz toda a conta, faz toda a conta aqui de denominador, né? De fazer o do MMC, aí faz toda aquela continha com frações, você vai chegar nisso no final. Mas o que você tem aqui é isso, você tem uma certa quantidade, que é módulo de m quadrado vezes epsilon, diminuindo pela metade dele, né? Então vai dar metade dessa quantidade. E aí o que acontece? Você chegou no que queria, né? Que é pegar esse termo, módulo de fxm menos g de xl, e ficar menor do que aquilo ali, ó, módulo de m quadrado epsilon sobre 2. Ótimo, porque aí o que acontece? Quando você junta, então, né, é o que eu tinha falado, ó, quando você junta essas duas coisas e multiplica, né, esse 2 simplifica com esse 2, esse módulo de m quadrado simplifica com esse módulo de m quadrado e sobra só o epsilon. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, ó, tomando um delta, né, como sendo o mínimo, entre os três deltas que eu achei, que eu lembro que eu tinha achado um delta 1, que foi para achar aquela identidade, aquela desigualdade com a primeira, né, envolvendo
1 sobre módulo de g de x. O delta 2, que eu usei para poder essa desigualdade aqui, e o delta 3, se eu pego esse aqui como sendo mínimo, então eu garanto que vai acontecer o seguinte, ó, que o módulo de f de x sobre g de x menos L sobre M vai ser menor do que epsilon, sempre que você tiver, zero menor do que módulo de x menos A, menor do que delta. E isso é justamente a definição que você queria, né? Sua tese, né? Essa é sua tese. Então, todo o epsilon maior do que zero que você me der, eu consigo achar um delta para delimitar o módulo de x menos A, de maneira a essa desigualdade aqui ser válida. Mas, professor, por que pega o mínimo? Né? Por que pega a delta como sendo mínimo? Eu não entendi essa parte. Isso aqui é uma confusão que geralmente as pessoas fazem. Ok. Você achou uma desigualdade quando você usou o delta 1, você achou outra desigualdade quando usou o delta 2, você achou uma outra desigualdade quando usou o delta 3. Você precisa que as três desigualdades aconteçam ao mesmo tempo. Para isso acontecer, você tem que pegar o delta como sendo mínimo. Por quê? Vamos supor que desses três valores positivos aqui, o delta 2 seja menor, certo? Beleza. Aí você vai ter lá pela hipótese que quando x menos a for menor do que esse delta 2, né? E maior do que zero. Aí pela hipótese, né? Quando você tiver isso, você consegue então um resultado que seria referente aqui no caso a esse termo, né? Módulo de fx menos L. Beleza. Mas olha só, se o módulo de x menos a é menor do que delta 2, e delta 2 é o menor valor de todos aqui, então isso aqui ele vai ser menor do que delta 1. E eu vou conseguir então delimitar o meu x menos a menor do que delta 1. E quando eu faço isso, aí eu vou conseguir o resultado para o delta 1, a desigualdade. O mesmo princípio a gente pode aplicar para delta 3, né? Se delta 2 é o menor, então ele vai ser menor do que delta 3. Aí eu já consegui então módulo de x menos a menor que delta 3. E aí vou conseguir usar a hipótese para poder pegar esse termo aqui e delimitar, tá vendo? É por isso que você pega sempre o menor dos três, tá? Para conseguir fazer com que as outras duas desigualdades, né, fiquem válidas também, certo? Então, beleza. Isso aqui completa a demonstração, porque isso aqui é justamente nossa tese, né? Considerando nosso delta aqui, né? Nosso epsilon aqui é maior do que zero. Nosso delta aqui também vai ser maior do que zero, porque cada um desses três caras é maior do que zero. Então você fechou, você acabou de provar que o limite da divisão é a divisão de limites, tá? É uma questão longa, tá? Dá um trabalho, mas questões de demonstração são assim. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários, tira aí o que você precisa. Eu sei que é algo que deixa a pessoa um pouco confusa em algumas partes, mas eu vou tentar tirar sua dúvida na medida do possível. E agora que eu fiz esse exercício, que é bem teórico, eu quero fazer um exercício para vocês que vai envolver essas ideias, só que utilizando funções específicas, tá? Para você poder treinar. Então eu quero que você resolva, ó, esse exercício aqui, ó. Esse exercício, ó. Você tem uma função, né? Que vai ser x² menos 1. Você vai fazer um limite dela quando x vai para 2. Isso deu 3. Você tem uma outra função, que é 5x. Vai fazer o limite dela quando x vai para 2, que dá 10. E eu quero que você prove que fazendo o limite da divisão dessas duas funções, vai dar 3 sobre 10. Que é a divisão, né, de 3 sobre 10. Demonstre isso aí utilizando as ideias que a gente viu na videoaula. Qualquer dúvida, coloca na seção de comentários. E na descrição do vídeo eu vou colocar aí alguma ajuda para você de como resolver, né? Vou colocar um gabarito, tá? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de resolução de exercícios de cálculo. E não esquece de deixar o seu curtir e de inscrever-se no canal, porque vai ajudar você durante todo o seu curso, tá bom? Até mais e tchau!